O que é isso? Professor, o que é escola sem partido? Escola sem partido, na verdade... O que é esse termo? Esse termo foi criado justamente no sentido de que os professores, a ideia é... Porque, assim, no Brasil, a extrema-direita, ela tem que achar inimigos. E um dos inimigos da extrema-direita, ela vive disso. Uhum. A extrema-direita, ela não vive sem inimigo. Você pode ver nas redes sociais da extrema-direita, toda semana tem um comando para atacar alguma coisa, alguém... Entendeu? Semana passada... Quem é extrema-direita no Brasil? Quem é extrema-direita? O que é extrema-direita? A extrema-direita é essa que flerta com o fascismo, mas que, na verdade, o que é extrema-direita? Eu acredito o seguinte, não que eu acredito, né? Mas a gente percebe que a extrema-direita, ela se organizou internacionalmente, né? Não, professor, e no caso do Brasil... Você está me enrolando, professor. Mas quem que é a extrema-direita no Brasil? Quem é a extrema-direita? Olha, tem vários grupos, inclusive os bolsonaristas. O bolsonarismo é uma extrema-direita. Para você, o bolsonarismo é extrema-direita. Comunista! Porque eu sempre falo que os extremos se encontram. Eu também acho. Então, o que acontece? Injustamente. Se você pensar, nós temos extremos, né? Tanto à esquerda quanto à direita, né? Qual é a novidade agora? É que os extremos... No caso, a extrema-direita arrumou uma forma de chegar ao poder usando a própria democracia para corroê-la por dentro, né? Então, por exemplo, vamos pegar no exemplo, e a primeira forma de corroê-la por dentro é justamente você atacar o sistema de justiça. Porque o sistema de justiça, ainda com todos os efeitos, se você olhar o sistema de justiça no Brasil, o judiciário, vamos dizer assim, mas o judiciário é ainda o poder onde as fake news pode não influenciar a escolha ou determinadas posturas. Porque não é voto, não é voto direto, né? Então, descobriram uma forma. E aí, a gente tem que olhar as redes sociais também, a internet. Mas peraí, professor, vamos ponto a ponto. Escola sem partido, o que é? Escola sem partido é uma tentativa de silenciar os professores no exercício de sua cátedra, de sua função. Mas a convicção política, ela influencia nos métodos de ensino do senhor, não? Cara, se concepção política influencia, eu não vou dizer para você... Cáceres, eu fui professor de muitos alunos aqui em Cáceres, tá? Olha, se eu, enquanto professor Orlandi, convencesse alguém a ter as minhas ideologias... Cáceres seria, vamos dizer assim, talvez uma Cuba... Cáceres seria a cidade mais comunista da face da Terra, se depender de mim. Não que eu seja comunista, mas estou usando o termo comunista de forma pejorativa, como atribui a gente. Eu vou um pouco mais além. As pessoas atribuem... Veja só como o que é escola sem partido para o senhor? Vamos lá. A escola sem partido é um projeto que tem um nome de lei extraordinário, porque, vamos combinar, é um marketing muito bem feito. Muito bem feito. Tem que ser neutro, neutralidade. Quem vai querer uma escola com partido? Certo? Então o nome chama muita atenção, é muito bom, muito bem pensado. Mas o que acontece? O escola sem partido, se você for observar, é a escola sem o partido que faz oposição a quem está propondo o projeto. Essa é a grande realidade. Então, por exemplo, eles acusam muito os professores de doutrinação. Sim, principalmente os de esquerda. Principalmente os de esquerda, né? Porque, assim, doutrinação, o lugar de doutrinação, honestamente, não é a escola. Onde ocorre doutrinação é nas igrejas. Sim. Então, eu vou bater bem em cima desse ponto mesmo. Se os professores, como nós, somos tão doutrinadores assim, por que a gente não convence os alunos a fazerem as tarefas de casa? O mínimo, né? É bem simples. Boa parte dos meus alunos não fazem os deveres de casa. Não, mas peraí, isso aí eu dou nota baixa, certo? Tudo mais. Eu pego em cima, boto questão de prova nos deveres de casa... E ainda assim tem aluno que não faz. Não, professor, mas escola sem partido, então, para o senhor, não existe. Não existe. Até porque eu só acredito... Olha, nem o sabonete íntimo é neutro. Ele é ácido. Eu acho que o professor... Então vamos parar com isso. Eu acho que o professor Marco Antônio Villa que fala isso. Ele fala desse jeito. Não existe parcialidade em nada. Nada. Não existe parcialidade em nada. Mas assim... Vamos falar sobre isso aqui também, que falam muito disso que tem nas escolas. Professor Orlandir, para o senhor, o que é ideologia de gênero?
Então, é mais um inimigo invisível que tem que ser criado para manter as mentes, né, das pessoas enquanto, por exemplo, os problemas efetivos da educação não são tocados. Então, quando se propõe escola sem partido, é você mobilizar todo o esforço de uma sociedade para não melhorar as condições de escola, e principalmente da escola pública. Principalmente. Né? Agora, quando se fala em ideologia de gênero, é justamente outra questão interessante. Primeiro, você usa um termo que não existe em pesquisa científica. Você não acha trabalho escrito em ideologia de gênero. Tema de pesquisa ideologia de gênero. Você não existe isso. Não é nem trabalho acadêmico. Né? Mas o que seria isso? Então, o senhor não sabe, segundo então. Segundo eles, a ideologia de gênero, né? É você colocar na cabeça da criança, que é um absurdo, qual é o sexo dela ou seu comportamento, né, sexual. Isso não existe? Não existe. Professor, o que é ideologia de gênero? Cara, como o professor Orlandi falou agora há pouco, é simplesmente mais um... É um inimigo invisível mesmo. Eu não tenho uma metáfora melhor para isso, Orlandi. Eu vou usar quando eu falar alguma coisa. E ideologia de gênero, então, para vocês dois, não existe isso? Não existe, porque, como o Orlandi disse, se você pegar trabalhos científicos, não vai ter o termo de ideologia de gênero. Eu faço até um desafio. Você vai encontrar mais saci do que ideologia de gênero nos trabalhos científicos. Verdade. Isso aí é uma maluquice. Tá. E como toda maluquice, pega. Pega. Mas, professor, eu já te falei aqui várias vezes isso. Em 2018, quando o Bolsonaro se elege presidente, ele falava nos debates contra o Haddad que o PT que fez o kit gay. O senhor sabe disso? O que é isso? Então, quanto ao kit gay, eu confesso que roubaram o meu kit gay. Porque até hoje ele não foi entregue, certo? E por conta desse roubo do kit gay, eu não pude estudar. Tem até a música do Detonauta, se eu não me engano, sobre isso. Certo? Então, roubaram o meu kit gay. Eu tô logo querendo reclamar aqui. Roubaram ele, não chegou. E vou mais além. Thomas, veja só. Essa história do kit gay, eu acho que é uma medida de caráter das pessoas. Porque, veja bem, dentre todas as profissões, a profissão do professor é a mais acessível que existe. Você pode não ter acesso a um advogado, quando você precisa de um. Sim. Você pode não ter acesso a um médico. Você pode não ter acesso a qualquer... Mas todo ser humano conhece um professor. E quando foi que você viu um professor? Não vou responder essa questão, não. Ou seja, nós estamos tão disseminados no Brasil, apesar de ter um déficit muito grande entre os professores, mas nós somos muito acessíveis, Rolandi. Sim. Eu desafio qualquer pessoa que estiver assistindo, me mostra o kit gay que você recebeu. Porque não é possível que em todo o Brasil não tenha um professor que tenha recebido o kit gay na sua